Saudações, caros consultores. Eu vou fazer um breve vídeo só para ajudá-los a perceberem como é que funciona o sistema. Portanto, nós, para facilitar, agrupamos todos os dados em função de cada província e cada um dos supervisores tinha um acesso que permitia lhe controlar apenas os seus comitês. Neste caso, os dados que nós vamos dar aos consultores são os dados de acesso praticamente do nível de supervisor. Eu vou entrar para uma questão de exemplos, vou usar aqui Niassa, que é uma das províncias. Vou usar a senha. Então, este é o painel de entrada. Eu vou apenas apresentar as partes que interessam para este exercício. Aqui temos os formulários, onde tem a lista de todos os formulários que foram usados para a avaliação. E neste caso são 9 formulários. Em cada um dos formulários tem a opção de editar. Eu acho que para os consultores não tem nada, não precisam editar. Podem ver o formulário, tem a opção para preencher, tem a opção para ver respostas, tem a opção para copiar o link se quiser ver num outro browser ou num outro tab. Eu vou só clicar aqui só para caso queiram ver o formulário. Então, aqui é onde se escreveu o distrito, o nome do comitê e depois tem as perguntas. Portanto, é possível que cada um verifique. Aqui tem a pontuação. Portanto, eles aqui escreviam a resposta e aqui a pontuação que atribuíam a cada um dos comitês. Portanto, como podem ver, são nove formulários e são diferentes os formulários. Portanto, por exemplo, este formulário batata quente acho que é o único que é muito diferente dos restantes. Porque tinha aqui as perguntas mais de uma espécie de verdadeiro falsas. As primeiras é uma mistura, penso eu. Não, a maior parte são destas. Que então será uma questão de selecionar e depois enviar. Portanto, isto era o que faziam os. Aqui não tem um botão de enviar porque nós estamos no modo de apenas visualização, mas se nós quisermos, se clicarmos aqui no modo de, por exemplo, de preencher, onde ver que já ela tem um botão que é para enviar os dados. Ok? Então, acho que para os consultores, nesta parte, eu não sei o que é que exatamente os consultores vão fazer, mas acho que na parte dos formulários provavelmente não terão, a não ser que queiram ver respostas. Mas as respostas têm aqui de lá uma opção mais simples, que é clicando aqui nas respostas. E tem a lista de todos aqueles novos formulários. Portanto, isso é uma questão de selecionar o formulário em causa e ver as respostas. Portanto, onde vê que tem aqui, se quiserem ver todas ou a maior parte, podem selecionar aqui 100, que é para não estarem a ter muitas páginas. Então, onde ver que tem aqui praticamente todas as respostas que foram dadas para os formulários nos diferentes, portanto, se forem o primeiro o distrito, depois é o nome do comitê, e que estes formulários eram longos, só por uma questão de gestão, se estiver a usar, como serão muitas perguntas, eventualmente se tiver um monitor maior, facilita-lhe, mas caso não, este botão aqui ajuda a minimizar os menus, a comprimir o menu e assim ficar com mais espaço aqui de visualização. Veja que agora já é possível pelo menos ver
grande parte das perguntas. Portanto, aqui tem o distrito, tem o comitê, tem depois, esta é uma pergunta, tem aqui a pontuação que devia ter sido dada, e assim sucessivamente. E aqui tinha a opção para editar, que acho que não é útil neste caso, porque tinha a opção para eliminar, isto também é mais para aí. Tem o nome de quem foram os supervisores, o supervisor não, perdão, o avaliador de cada um desses comitês e a data em que foi feita a avaliação. Portanto, isto é o que tem para. Portanto, se quiser mudar de formulário para um outro formulário, isso é uma questão de aqui mesmo selecionar o novo e clicar novamente em ver respostas. Então, há de ver já aqui, tem aqui o título de novo e tem aqui, ok, está 10, podemos aumentar a 100. Portanto, querendo, tem também aqui a opção de exportar, que se caso prefira ver isso em Excel, pode aqui só clicar, depois clicar no exportar e ele vai exportar para o Excel. E depois pode visualizar normalmente no Excel se preferir ou se preferir fazer algum trabalho no Excel. Portanto, todas as respostas estarão lá e depois poderá trabalhar sobre as respostas, se for o caso. Temos aqui, portanto, isto é tudo sobre as respostas. Portanto, aqui pode mudar os formulários aqui e ir visualizando. Em caso algumas províncias como Zambésia, Nampula, tem muito mais que 100 comitês. Então há de ver que aqui há de ter uma página 1, página 2. Temos a outra opção aqui, que são os relatores. Portanto, estes são os relatores normais, em que, vou, por exemplo, ver aqui, portanto, os relatores estão por cada um dos formulários. Portanto, se for para aqui, há de ver Rio, plano de ação, ver relatório. Então, há de ver que aqui tem praticamente aquelas respostas, né? O nome do distrito, o comitê, as perguntas, a pontuação que foi dada, a avaliação pelo avaliador, e depois que à direita, isto aqui, vamos ter um pouco mais de espaço. Cá no final, o sistema soma. O sistema soma apresenta aqui. Ok, este aqui tem um monte de. Ok, já tem alguns aqui com avaliação. Então, se for a ver, ele soma toda a pontuação que foi dada, a avaliação que foi feita pelo avaliador, a pontuação que foi dada por cada avaliador, por cada pergunta, e depois aqui ele apresenta o total obtido. Portanto, neste caso, na Pacala, que Coamba teve 18 pontos. E assim sucessivamente. Okay? Então, esta é a avaliação e é o somatório de cada um. Então, o sistema automaticamente verifica a pontuação e soma para cada um desses pontos, destes formulários. Exceto a base de dados, porque a base de dados só era uma coleta de informação e não era uma avaliação. Tem mais árvore, aceitação comunitária, batata quente. Eu vou mostrar também o relatório de batata quente, que é diferente daqueles outros. O relatório da batata quente, para além de ter as perguntas, não é? As perguntas e a pontuação, tanto como os outros, tem uma opção lá embaixo e é dos gráficos, onde, portanto, eu aqui o que fiz foi selecionar, ok, mas este comitê não existe. Vamos ver aqui, ok, selecionei um dos comitês, onde nós temos gráficos, portanto, aqui é onde ele mostra a percentagem
mulheres que deram respostas meio certas, percentagem de mulheres com resposta, de homens com resposta meio certa, percentagem de homens de mulheres com respostas erradas, percentagem de homens com respostas erradas também. Portanto, isto é considerado como um todo, mas depois tivemos aqui o pedido da doutora Marion, que neste caso ele considera apenas como se 100% das mulheres, tanto neste caso aqui tem 50% homens, se considera 100% mulheres, 100% homens, 100% mulher. Tanto aqui tem a percentagem de homens que entre si só deu respostas erradas e a percentagem de homens que deu respostas mais certas. Aqui, percentagem de mulheres que deu respostas erradas e a percentagem de mulheres que deu respostas mais certas. Portanto, esta é a diferença neste caso para a batata quente, que tinha um relatório específico. De forma geral, todos os outros relatórios funcionam como mostrei nos anteriores. Portanto, isto é o que temos em relação aos relatórios. Agora, temos aqui o relatório global. O relatório global é que sumariza todos os resultados obtidos por cada um desses formulários e apresenta como tabela única com a pontuação final, a avaliação final, digo, de cada um dos comitês. Em função do número de comitês existentes por cada uma das províncias, quando se clica aqui no relatório global, pode levar um pouco de mais tempo. Aqui em Niassa, acho que não vai demorar tanto, porque não tem tantos comitês assim. Mas Zambésia, Nampula, acho que Maputo, Inhambane, tem um número relativamente considerável de comitês. E claro que também isso depende da velocidade da internet. Nós aqui temos as nossas velocidades assim. Então, eu só estou à espera que ele abra. Certo, então já abriu. Okay. Eu vou aqui aumentar para que possamos ver tudo. Vou novamente simplificar isto. Ok. Então, como podem ver, tem aqui o distrito, o nome do comitê. Depois, esta é a pontuação de aceitação comunitária para este comitê. Esta é a pontuação para o formulário Arvor, para este comitê. Portanto, ele sumariza aqui toda a pontuação de todos aqueles formulários. Portanto, este é o quadro global, resumo, com toda a avaliação. Portanto, aqui já é possível ler qual é a avaliação final de cada um dos comitês. Neste caso, o instrumento GRRD, esta é uma média de 5 formulários que estão lá, que é possível ver nos relatórios, que começam com a palavra Rio. Portanto, os 5 formulários, somou-se tudo e dividiu-se pelo número de formulários, penso que é isso. E tem aqui a média, neste caso, esta é uma média para este comitê, e depois tem a nota final, que é a média ponderada de todas estas pontuações, e tem a classificação. A classificação tem os critérios, que acho que é em função da média, a um determinado número, quando é inferior a um determinado número, é moderadamente funcional, não funcional. Portanto, esta classificação foi-nos entregue pela doutora Jossa, e acho que deve estar disponível para os restantes colegas. E pronto, temos aqui para todos. Estas sinalizações aqui também são em função da classificação. Okay? Não funcional tem este símbolo, moderadamente funcional tem este. Aqui, ok. Pouco funcional tem este símbolo. Funcional tem esta estrela. Acho que essencialmente são estes. São estes símbolos. Ok. Neste caso, este tem mais de 100 comitês. Então, esta é a página 1. Aqui. Página 2.
Portanto, acho que é tudo isto para o que interessa. Tem outras opções aqui, mas são para mais gestão usuário, para adicionar tarefas. Neste projeto não foi usada a atribuição de tarefas. Ou melhor, não usamos o sistema para atribuição de tarefas. Então penso que é isto. Penso que cobri todas as áreas que foram usadas e espero estar a ajudar, servir para ajudar o consultor que acredito nunca tinha tido contato com este sistema. E pronto, obrigado.